pesquisaram 28 países no mundo e estão falando do impacto da pandemia na solidão. E o Brasil é um dos piores, é o que mais sofre com a solidão. E disse que as pessoas e os jovens estavam indo na direção de viver suas vidas sozinhos, mas estavam falando de algo de individualidade, mais do que individualidade, individualismo que está sendo cada vez mais forte, e cada um queria ser solitário e viver a sua vida. Diz que esse momento de pandemia está mudando isso e está fazendo as pessoas repensarem essa vida. Mas dentro disso, estavam falando, aproveitaram disso e pesquisaram quem é realmente mais feliz, solteiro, casado, né? Se você fizer a opção de ficar solteiro, está tudo bem com você. Mas estavam dizendo que as pessoas que são casadas, nesse momento também, são um apoio, né? Geralmente o outro tem o leme nas situações difíceis, então essa outra pessoa nos ajuda muito. Então, é interessante como Deus planejou isso mesmo. Então, a saudade que vocês sentem, né? Esse distanciamento que a gente tem, né? Essa dificuldade de abraçar, nós brasileiros somos os que mais sentem. Em 28 países no mundo, parece que é 56% o nosso índice, o mais alto de todos, de dificuldade nesse momento, porque nós queremos nos abraçar, né? Mas aí sinta-se abraçado, né? Só de ver vocês, né? De encontrar, pelo menos a gente fazer assim, já é alguma coisa, né? Não sei se vocês viram, mais uma coisa que eu estava lendo, criaram uma mão artificial de luvas, encheram de água, e aqueceram, água aquecida, e colocaram na mão dos pacientes que estão de Covid, de uma situação muito grave. E descobriram, essas duas enfermeiras, procure isso depois, descobriram que esse efeito de parecer que tem alguém seguro. Então veja como é importante a comunhão, né, que nós vamos ver daqui a pouco, como é importante isso que você tem buscado nesses dias, e espero que você não perca a comunhão com o corpo de Jesus, porque nós temos que ficar em casa, né? Mas você que está na sua casa agora que não pode, Deus te abençoe, use a sua vida, né? A gente pode ter comunhão também, nos reunir de outra forma também, tá bem? 4 passos para você proteger a sua fé em tempos difíceis. O texto é Hebreus 10, 19 a 25, eu vou ler esses versículos, você pode ler comigo, quero que você acompanhe, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou liberdade, ou ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. O texto termina, né, pelo menos dessa leitura, não o texto em si, mas nessa leitura, nos versículos que eu selecionei, está falando do dia, quanto mais esse dia se aproxima. Esse dia aqui é um dia com D maiúsculo, também definido o dia. Não é um dia, não é qualquer dia, está falando o dia. Então, esse dia, na verdade, Paulo está chamando a atenção para nós vivermos, é isso que ele quer dizer, em função desse dia, o dia. E esse é o dia da volta de Jesus. E quanto mais, quando você olha no que Jesus diz, já vamos entender isso, e o que Paulo está dizendo aqui, quanto mais esse dia se aproxima, ele está dizendo aos cuidados que a gente tem que ter. Fala de tribulações que viriam por causa desse dia se aproximando, e da importância de uma atitude sua e minha, de fé, para resistir às coisas que aconteceriam nesse tempo. Por isso esse texto, ele chama-nos a atenção. Jesus está dizendo assim em Lucas 21, que esse dia vai vir sobre todos. O dia virá sobre todos. Ninguém vai fugir, ninguém vai escapar desse dia. E eu e você, ele está dizendo que nós precisamos ter o cuidado desse dia não pegar você e eu de uma forma inesperada, despreparados. Cuide com o dia.
No versículo 36 desse capítulo, Jesus mesmo está dizendo: estejam sempre atentos, ele diz, e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Então, quando você vê essas coisas difíceis acontecerem, para nós cristãos não deveria ser surpresa. Não deveria pegar a gente dessa forma que ele diz, despreparados. Ele diz: sempre fiquem atentos e orem para vocês poderem escapar. Tem gente que não vai escapar. Tem cristão que não vai escapar. Ele diz para você poder encontrar-se de pé diante do Filho do Homem, porque as coisas difíceis viriam. Então, o texto de Hebreus, na nossa meditação de hoje, é o apóstolo Paulo ensinando você e eu como é que a gente pode viver uma vida de perseverança nesses dias difíceis que estamos enfrentando, para que a gente esteja pronto para encontrar com Jesus, para esse novo céu, para a nova terra que Ele tem preparado para mim e você antes da fundação do mundo. Então, é isso que nós vamos ver e isso que espero que fortaleça a sua fé. Por isso que o título é Passos para proteger a sua fé. A gente precisa disso. E o primeiro passo para proteger a sua fé em tempos difíceis é: tome cuidado com a distância que há entre você e Deus. Tome cuidado. Esse é o primeiro passo. Como é que a gente percebe que a gente está distante? Vou falar algumas coisas que me vêm ao coração para você andar comigo. A falta de vontade de orar, a falta de vontade de participar dos cultos, seja online ou presencial, não importa. A falta de vontade de contribuir financeiramente com a obra de Deus. A igreja, não está acontecendo isso aqui, então não estou falando por isso. Mas pode ser que aconteça. A igreja não está reunindo, então vamos contribuir. Como assim? A igreja de Jesus não deixou de existir. Você imagina se a igreja de Jesus fechar, que seria o caos nesse mundo? A igreja é a esperança. Então, pessoas deixam de contribuir, deixam de servir. Quando voltar eu vou servir, e as pessoas estão morrendo, sofrendo. A igreja de Jesus não parou, nada pode parar. Deixa de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de força nesse momento, né? Foi a Fabiane que mandou para mim, eu nem retornei. Desculpa por isso, estou fazendo muito esses dias, mas eu estou vendo. Mais cedo ou mais tarde você vai me ouvir. Estava contando de alguém que mandou uma foto das pessoas reunidas em torno dos hospitais, os crentes, cristãos, reunidos e orando pelas pessoas que estão sofrendo lá dentro. E a pessoa que estava mandando, dizendo assim, é que essas pessoas estão orando para ajudar os que estão lá dentro, mas não imagina a força que nos dá para a gente, que dá para a gente que está aqui fora, né, que não está lá, enfrentando também. Então, a igreja de Jesus viva, a igreja de Jesus, nós podemos ir para todos os lugares através da oração. Então, é assim que a gente vai esfriando e vai distanciando de Deus. A falta de confiança em Deus afeta. A paixão apagou, agora a frieza espiritual tomou conta. É isso que tomou lugar no nosso coração. E algumas coisas ainda que normalmente causam isto. A primeira delas e mais grave é o pecado. Quando a gente vai para Davi e olha o que ele fez, lembra do seu pecado de adultério, ele tem pelo menos 2 salmos que ele está falando sobre o que ele enfrentou por causa dessa situação e por não confessar o seu pecado. 32 e 51. Eu vou falar algumas coisas do 51. Ele diz assim, essa é a declaração dele, no 51, acho que 10 em diante. Diz assim que o seu coração havia se tornado impuro, ele sabia agora. Ninguém precisava dizer, o seu coração não era puro mais. Também ele diz assim que o seu espírito agora era um espírito instável. Ele não era mais aquele homem firme na sua fé. Ele se tornou um homem instável espiritual. Ele percebeu, diz, Deus, não retire de mim a sua presença. Ele estava percebendo Deus se afastar, Deus se distanciar dele por causa do seu pecado. Que o Espírito Santo havia entristecido na sua vida. Ele não queria perder. Ele chega a dizer assim, torna-me da alegria da salvação. Ele diz, eu perdi. Não tem mais essa alegria. Jesus entrou, ele tinha experimentado Deus, a transformação de Deus na sua vida. Ele vivia com Deus, mas agora ele não tinha mais essa alegria no coração. Ele chega a dizer assim, eu perdi aquele espírito voluntário, tanto de falar para as pessoas, como também de ser obediente ao Senhor. Eu não tenho mais desejo no meu coração de fazer isso. Então o pecado nos separa de Deus e nos distancia de Deus. E o que a gente precisa fazer é olhar para a nossa vida, e há alguma coisa entre nós e Deus, e por isso nós precisamos confessar. E Ele imediatamente, não tem penitência, Ele só quer o seu coração, um coração que se humilha e que reconhece.
Também a correria nos distancia de Deus. Nossos muitos afazeres nos tornam um peso para a nossa vida espiritual. Quando você vai para Hebreus 12, ou Romanos 12 está dizendo assim que o pecado, para a gente se desvencilhar, se libertar de peso e pecado. Veja, coisas que você já ouviu isso de mim, tem coisas que não são pecado na vida, mas são um peso para a gente servir a Deus. Se tornam empecilhos para a gente servir a Deus com liberdade. Então, a correria, as coisas que nós vamos agregando na nossa vida, sem falar com Deus, sem pedir a orientação dEle, sem pedir a bênção dEle, a gente acaba deixando Deus em segundo plano. Prioridades distorcidas, aquilo que nós achamos que são importantes para a nossa vida, e aquilo que nós achamos que não são tão importantes. E eu acho interessante que eu estava num outro país, e um dos missionários, pela primeira vez, pegou esse texto e falou assim: Deus não é prioridade. E eu quero repetir isso para você. Eu nunca mais esqueci disso. Falou, porque a prioridade, você pode ser, eu coloquei isso como primeiro, mas eu acho que isso não é primeiro não, vou colocar isso aqui como. Aí eu posso selecionar. Mas ele diz assim, essencial é diferente. Então eu não preciso escolher se eu vou ficar assim, comer 2, 3 dias sem dormir. Não, isso não é questão de prioridade, é questão de essencialidade, é essencial. Se eu não comer e não dormir, entende? Eu vou morrer. Ele está dizendo, então é isso que a gente precisa entender. Deus não pode ficar em segundo plano. Uma outra coisa é o orgulho. O orgulho no meu coração diz assim, eu não preciso colocar Deus em tudo que eu faço. Não, pera lá, vamos separar as coisas espirituais das coisas materiais. E aí a gente faz um grande estrago e continua deixando Deus em segundo plano. Também uma visão errada da vida espiritual. Por a gente ter uma visão errada, a gente não entende as coisas que sofremos, mas também não entendemos as coisas que ganhamos. Lembra que eu falei domingo passado sobre as pessoas que têm falta e as pessoas que têm demais. São pessoas que se perdem porque têm uma perspectiva errada da vida e da vida cristã. Todas essas coisas. Então, os versículos 19 a 22 do nosso texto hoje revelam uma verdade para mim que é maravilhosa para o nosso coração, para combater todas essas coisas. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ele diz, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. O verbo aqui, que vai exigir de você e de mim ação, e que espera de você algo de vir em você, uma decisão é, aproximemo-nos com sincero coração e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. No passado, somente o sumo sacerdote podia entrar nos santos dos santos. Quando você olha para a vida de Moisés, somente Moisés podia falar com Deus. E a mesma coisa do sumo sacerdote aqui. Ninguém podia chegar na presença de Deus. Até o sumo sacerdote, se ele entrasse em pecado, ele tinha uma corda amarrada a ele e um sininho. Se as pessoas que estavam fora do Santo dos Santos parassem de ouvir o sininho, drim, 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 porque ele está andando e servindo e fazendo o que Deus ordenou fazer no Santo dos Santos, significa que ele morreu, o sino parou, puxem a corda, ele estava em pecado na presença de Deus. Até o sumo sacerdote, que era o único que poderia. E você pode ver que na história de Moisés e também aí, se alguém chegasse só perto do monte desse, não deixem, porque senão vão morrer. Era assim, somente, então, era assim com Deus. A distância, o relacionamento com Deus era a distância através de terceiros. E diz que havia no tabernáculo um grande tecido que separava onde as pessoas podiam chegar e depois onde o sumo sacerdote iria entrar, que era o lugar da glória de Deus e da presença de Deus. Mas a Bíblia diz assim, que esse véu, esse grande tecido que separava, diz que foi rasgado, mas ele está dizendo assim, foi rasgado porque a carne de Jesus foi rasgada lá na cruz. Enquanto Jesus, tudo tem esse simbolismo, enquanto a vida de Jesus está sendo triturada lá na cruz, também esse tecido foi triturado aqui. E ele estava dizendo que Jesus abriu um novo caminho. Ele tirou a separação, a proibição de você e eu chegarmos no santuário e na presença de Deus. Então, a partir daí, o sacrifício de Jesus torna possível entrar no trono da graça, qualquer momento, porque Jesus
diz assim, transformou o seu coração, o meu coração, diz, você pode entrar. Eu entro com um coração sincero. Eu falo, não precisa ter medo. Pode falar, pode abrir o seu coração. Parece que antes nós não podíamos, mas ele está dizendo, agora eu entendo. Eu aceito você em Jesus. Então, abra o seu coração, rasgue o coração. Mas eu e você podemos entrar porque Jesus purificou a nossa mente. Purificou, Ele nos lavou a nossa vida. Por isso nós somos puros para entrar na presença de Deus. E se estivermos impuros, nós podemos confessar a Ele. E imediatamente Ele transforma a nossa história. Por isso a palavra de Deus diz, aproximemo-nos, aproximemo-nos. Então o desejo de Deus é que você desfrute da sua presença diária para receber orientação e poder para viver cada dia em vitória. Você não pode ir distante de Deus. Você não pode ir sem Deus, nós não podemos. Não tem outro jeito, mas esse é o desejo de Deus. Deus criou esse canal de comunicação. Os santos dos santos, a sua presença, Ele diz, você pode acessá-la a qualquer momento, de onde estiver, de qualquer jeito, se você me desejar. Ele falou, você pode vir, então, aproximemo-nos de Deus. Não tem barreira, não tem horário, não tem exigência. Então Deus deseja isso. Eu queria dizer para você o seguinte, terminando isso aqui, dizendo o seguinte, esse primeiro ponto. Tenha cuidado para que cada decisão, que cada conquista, que cada passo, que cada plano seu estejam levando você a uma vida mais próxima e mais íntima de Deus. A sua vida como um todo, tudo que você faz, cada pensamento, cada intenção, cada projeto, tudo, tenha certeza que isso está levando você mais próximo de Deus. É assim que a gente verifica se o que a gente está fazendo é bom ou não. Se te distancia de Deus, se enfraquece a sua vida espiritual, se você percebe que o Espírito, você tem todos esses sinais, que a paz do seu coração desaparece, então imediatamente reveja a sua vida. Repense sobre isso. Cuidado com a distância. Segundo passo para você proteger a sua fé em tempos difíceis, vamos falar juntos? Não deixe, bem forte comigo, tá bem? Não deixe que nada afete a sua esperança em Cristo. Que nada afete. Por que é que Jesus nos enviou para o mundo? Ele diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Porque Ele nos colocou como sal e luz da terra. Porque é um mundo perdido. É um mundo sem esperança. É um mundo que segue o seu próprio caminho. E a Bíblia diz que o justo vai continuar a santificar-se. Esse é o desejo de Deus com as situações e com o tempo. Mas o injusto, o impuro vai se sujar mais ainda. Nós nunca vimos tantas coisas tão cruéis e bárbaras. E tanta deixa. Porque agora não vai sair mesmo nem que eu tente, né? Pecaminosidade? Puxa vida. Nunca vimos tanta coisa assim nos nossos dias. É assustador para a gente, né? E o mundo está caminhando, você sabe, cada vez mais para um beco sem saída. As pessoas não têm onde se agarrar. As pessoas, para elas poderem se sentir seguras, para elas se sentirem fortalecidas, para elas se realizarem, não há. O vazio cada vez mais. Mas o que a Bíblia fala sobre o cristão, e o versículo 23 diz assim, vamos ler juntos? Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Um dia cada um de nós nos encontramos com Jesus. E a gente precisa entender isso sobre Jesus. A gente precisa entender o que significa. Diz que nós confessamos. Que confissão? Que confissão fizemos? Nós confessamos assim, eu sou pecador. Eu conheço que você é o Filho de Deus. Eu reconheço que você veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados e me religar com Deus. Então eu confesso e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que você é o Senhor e Salvador da minha vida. E nós aceitamos tudo que Jesus ofereceu e nós descansamos em tudo que Ele prometeu. Essa é a nossa confissão. Então, quando nós recebemos a Jesus, o que Jesus fez foi encher o nosso coração de esperança. E esse aqui é o foco nesse momento. Eu gosto de uma música que diz que uma luz raiou no nosso caminho, que é Jesus. Vocês conhecem essa música? Já ouviram? Né? Era uma música, uma luz raiou em meu caminho. Né? E quando eu me encontrei com Jesus Cristo,
Então ele mudou a minha história, assim como Paulo teve essa luz muito forte que ele encontra e transforma a sua vida, essa luz raiou e mudou a nossa história. Deixa-me dizer algumas coisas sobre a esperança, e que nós temos em Jesus Cristo, e que nos ajuda a enfrentar esse momento, e que nos torna também significativos, a igreja e a sua vida significativa para esse mundo. A esperança de vida eterna. Amém, irmãos? A nossa vida não se resume a essa vida. E até a Bíblia diz que se a nossa esperança resumisse a isso, nós éramos os mais infelizes. Porque a gente abre mão de tanta coisa, sofre e depois termina. Falei, então vamos fazer o seguinte, aproveita de tudo aqui. Se realmente não há ressurreição, não há vida eterna, não há um paraíso que Jesus tem para nós, então aproveita aqui porque terminou. Mas essa é a diferença, nós temos esperança de vida eterna. Esperança que a morte não é o fim, que nós vamos ressuscitar. Na verdade, a morte é a passagem para uma outra vida. É muito duro ver as pessoas morrerem nesse momento. Não queremos isso. Mas, irmãos, se Deus permitir que isso aconteça com a gente na nossa vida, o nosso coração tem que se encher de esperança de uma coisa: dor da perda, mas alegria do que há no céu, do ganho da nova vida que Jesus tem reservado para todos nós, a vida eterna. Esperança de um novo céu, uma nova terra. Nós sofremos nesse mundo, há tantas coisas lindas aqui, mas há muita coisa ruim. E o homem trata de acabar com isso, diz que a própria natureza geme, eu já preguei sobre isso. Mas aquele lugar maravilhoso que Deus construiu um dia, a Bíblia começa com um paraíso em Gênesis, e quando você vai também para Apocalipse, termina com um outro paraíso, que Jesus planejou para todos nós. Diz que esse céu e terra vão passar, e há um novo céu, uma nova terra, um novo paraíso para todos nós. Então nosso coração tem que encher de esperança, e a gente não se preocupar com as coisas desse mundo. Esperança de que nós vamos ser vitoriosos em todas as coisas. Jesus disse, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Tem muitas coisas acontecendo, ele dá uma lista grande, diz que nada pode separar. Então, nós vamos ser, mas ele diz, em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos por meio daquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Então, essa certeza, esperança que em Jesus, nós somos herdeiros, quando diz que nós somos adotados em Jesus como filhos de Deus, está dizendo toda a herança que Deus tem preparado para Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, é o nosso irmão mais velho, o primogênito. Nós também vamos herdar em Jesus todas essas coisas. Aí você fala, que todas as coisas? Eu não sei te dizer todas as coisas. Eu não sei te dizer. Mas Deus que fez você maravilhosamente, que fez esse universo de tal forma, com tanto esplendor, é o Deus que diz, você não pode imaginar o que eu tenho preparado para vocês. Somos herdeiros com Jesus em todas as coisas. Esperança da presença e o cuidado e a direção de Deus todos os dias em todas as coisas. Jesus está dizendo, eu vou, mas eu vou enviar o meu Consolador, o meu Espírito, e Ele vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, todos os dias. Eu preciso que alguém me traga um relógio lá, que eu esqueci de pôr aqui, por favor, né? Senão eu não vou saber e vou pregar até a semana que vem. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. E essa presença maravilhosa, dando conforto, consolo, né, para você e para mim, para a gente experimentar o melhor, porque o Espírito Santo habita conosco, e Ele diz que sente e experimenta toda a dor, toda a angústia, tudo que você passa, tudo que nós passamos, Ele diz que Ele passa também. E nós somos vitoriosos em Jesus. Ele está presente com a gente em tudo. Esperança que um dia nós vamos ser parecidos com Jesus. Quando eu olho para as pessoas hoje que vêm conversar comigo e que eu vejo que elas estão com grandes problemas nos seus relacionamentos, sabe que esse é o meu papel. E é uma coisa muito especial para mim poder dizer assim, tem uma coisa que vai resolver o seu problema. Você, marido, daqui em diante toma uma decisão na sua vida. Eu vou buscar ser parecido com Jesus. Você, esposa, também toma uma decisão. Eu quero ser parecido com Jesus. Sabe o que acontece? Jesus é amor. O amor não trata mal. O amor não se ensoberbece. Tudo crê, tudo espera. O amor é uma entrega, é uma doação. Isso é Jesus. Então, quando a gente se torna parecido com Jesus, esse é o projeto de Deus. E como eu disse, e vocês vão me ouvir muitas vezes, Deus não só quer que você viva uma vida de vitória.
Deus não quer só que você tenha as coisas legais nessa vida e curta a vida e seja feliz e também tenha o céu. Ele está dizendo assim, eu planejei, Deus disse assim, antes da fundação, eu planejei para você ser parecido com o meu filho, ser tudo quanto que ele é, tudo quanto ele é. Seu coração não enche de esperança? Seu coração não enche de esperança? Esse é o objetivo. Esperança de que nada nesse mundo, e absolutamente nada, pode comparar com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós na eternidade. Por isso a gente não precisa temer. Há um comentário bíblico que diz que a esperança, por que a esperança? Que a esperança é uma das mais intensas forças motoras, ela é força motora, é o que nos impulsiona para a vida de santificação e também para a gente poder superar as tribulações. É a esperança que faz a gente buscar, ter o desejo de ser parecido com Jesus e buscar isso. É a esperança que nos faz enfrentar as situações da vida e não desistir. Mas ele diz assim, quando há uma quebra na plenitude da esperança, diz que isso se torna fatal para a nossa fé. E veja só, quantas pessoas você conhece que perderam a sua esperança nos seus negócios nesse dia? Quantas pessoas que você conhece que perderam a esperança no casamento ou na família? Pessoas que até perderam a esperança da vida. Quando alguém perde a esperança, então ela perde aquela força que motiva. É quando ela se entrega, a gente diz, entregou os pontos, desistiu. Entende por que é importante demais? Jesus enche o nosso coração de esperança para a gente viver cada dia nesta vida. Amém? Então não deixe que nada afete a sua esperança em Cristo Jesus, porque a vida cristã não se trata apenas de um bom começo em Jesus. Significa que a gente tem que continuar firme e terminar bem, para estar de pé diante de Jesus o dia que Ele vai voltar. E esse permanecer firme significa que a esperança é que você precisa proteger e cultivar para você não desistir ao longo do caminho. Então os problemas do presente não podem afetar a nossa esperança do futuro que Jesus tem para cada um de nós, que Ele tem reservado antes da fundação do mundo. Terceiro passo para você proteger a sua fé em tempos difíceis, eu quero que você fale comigo, não esqueça da sua responsabilidade espiritual pelo seu irmão. Eu acho que você nunca ouviu isso aqui, né? Talvez você nem nunca tenha pensado sobre isso também. Claro que cada um de nós somos responsáveis por nossa vida diante de Deus. Não é o marido que é responsável pela esposa, ele pode ajudá-la, mas nem pelos filhos. No último momento, ele pode ensiná-los, mas a decisão é pessoal. Mas Deus planejou uma coisa chamada igreja, uma instituição chamada igreja. E essa igreja Ele chamou de corpo. Você sabe o que é corpo? Você tem um corpo. E Ele diz que em cada um de nós, lavados no sangue de Jesus, somos membros desse corpo. O Espírito Santo nos adiciona nesse corpo. E a função não é escolhida pelo pastor. Por isso que quando a pessoa vem, eu falo, o que é que você tem habilidade? O que Deus te diz que você faz bem? Então vamos servir a Deus nisso. Porque é o Espírito Santo que escolhe quem Ele coloca no corpo e como coloca. Então não é, agora eu sou da igreja. Não, ninguém é da igreja. A gente só é da igreja de Jesus, quem é colocado pelo Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita, né? Na vida que habita, e nós somos colocados. E Ele falou que a igreja é um corpo, para deixar claro que existe uma ligação, existe uma dependência uns dos outros. Eu estava pensando aqui. Qual a primeira coisa que acontece quando você acerta, por exemplo, um dedo ou um lugar do seu corpo que dói demais? O que você faz com a sua mão? Você pega um martelo e vai bater mais em cima? Imediatamente as nossas mãos vão para aquele lugar tentar segurar de uma forma sem pensar e aquecer, ou deixa eu proteger isso aqui para não acontecer mais nada. Não é assim que a gente faz? Onde estiver a dor. Essa é a ideia de corpo, diz que se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é exaltado, todos são exaltados, é assim. E a Bíblia diz que Deus planejou, está em 1 Coríntios 12, 25, fala sobre o corpo, que Ele planejou de tal maneira que os membros cooperam com igual cuidado em favor uns dos outros. Ninguém é mais importante. Cada um tem cuidado pelo outro. Então, eu faço o meu papel aqui de pregar, de orar por vocês, de orientar vocês, de ensinar. Isso não me torna mais importante. Cada um de nós aqui somos pessoas que têm um dom de Deus para a gente ser uma bênção
e servir uns aos outros. Então, o cuidado com os irmãos, conforme esse texto, é uma responsabilidade que nós precisamos assumir em todo tempo, e principalmente no momento de crise como este. A gente já tem que viver, porque essa é a nossa vocação, como corpo, de cuidar uns dos outros. Essa é a ideia do corpo. Mas principalmente na época de crise, muito mais ainda, porque há muito mais necessidade. O versículo 24 diz assim, em português como no grego, é mais profundo, está dizendo assim, que é prestar atenção, que é fixar os olhos e a mente em alguém, é perceber, é observar, é entender essa pessoa. É isso que quer dizer considerar a outra pessoa. Está dizendo assim que você tem um preço para a gente pagar. Porque a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa abrir mão de coisas, a gente precisa prestar atenção, observar, entender. Entender esse irmão e ajudá-lo a viver uma vida, porque o objetivo aqui é o quê? De viver uma vida de vitória. O objetivo é esse, não é só olhar o irmão para... Você vê lá o irmão, comprou um carro novo, hein? Puxa, está dando, hein? Não está dizendo isso não. Coitado, aquele lá deve estar feio daquele jeito, deve ter pecado. Tem alguma coisa errada na vida dele, deve estar pagando. Não está dizendo isso não. Está dizendo assim, é para olhar, para estimular, não é para apagar o irmão, não é para fazer mal para o irmão. A editora Esperança comenta que uma vida sem responsabilidade diante de Deus foi o que o Caim, o irmão de Abel, fez. Isso é o que é uma vida sem responsabilidade com o seu irmão. Quando a gente quer entender o que significa. Deus diga para ele, por que Deus fala para ele isso? Deus disse, onde está Abel, seu irmão? Sabe qual foi a resposta dele? Ele respondeu, não sei. Por que o senhor está perguntando para mim? Eu não sou tutor dele. O que o senhor está falando comigo? Essa é a atitude errada. E ela continua no comentário, abre aspas. Na igreja de Jesus, o Espírito Santo restaura a imagem original do ser humano. A imagem perdida, a semelhança de Deus. Essa é a semelhança de Satanás, é a semelhança do mal, a semelhança do mundo, mas a imagem de Deus é outra. E uma das características básicas e essenciais é que cada membro individualmente torne-se capaz de assumir livremente, ele diz, a responsabilidade humana e espiritual do cuidado e o cuidado pelo irmão. Nós temos um compromisso com Deus, por isso que a vida eterna consiste em que, quando perguntar o que é a vida eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você se ama. Está aí, está resumida toda a palavra de Deus e toda a Bíblia. Parece que nós gostamos muito de amar a Deus. E nós queremos servir a Deus. E nós, amar os irmãos é assim, é à distância. E nós não nos preocupamos e nem pensamos que somos responsáveis. Então, quando cada um de nós entendemos que somos responsáveis pela fé do nosso irmão, nós vamos cuidar uns dos outros e nós vamos nos importar uns com os outros. Queria perguntar a você. Você imagina como eu estou fazendo nesse momento? Eu tenho uma lista de contato grande. Dos membros e das pessoas que são relacionadas. E eu tento falar com eles de alguma forma. Você sabe disso. Você tem recebido ou uma ligação, ou uma mensagem, ou você me fala e eu respondo. Não é fácil para um sozinho. Mas o plano não é para um sozinho. É para a igreja de Jesus. É para cada um de nós. Eu faço parte desse corpo como você. Então a minha pergunta é, você está sabendo o que está acontecendo com a fé do seu irmão nesses dias? Você sabe? Você sabe da dor, dos dilemas, das necessidades dele? Sabe, porque a gente vem aqui e é muito fácil você dizer, eu não conheço quase ninguém, mas qual é o esforço que você faz para conhecer? Eu sei que também é muito fácil a gente reunir com algumas pessoas, mas teria que ser mais que isso. Não é só os seus amigos, é com todos. Seus amigos e todos os outros. Arruma uma forma de pensar, né, de ligar para as pessoas, de orar. Isso é tão simples. Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa. Hoje, né? Esses meios, né, de mensagens que a gente manda. É muito simples. Eu disse constantemente, as pessoas me pedem, mesmo não sendo da igreja. Pode orar por fulano, eu gravo uma mensagem, orando por essa pessoa e eles conseguem, de uma certa forma, mandar para a pessoa lá que está na UTI, onde ela estiver, a mensagem chega.
E aí, você sabe, você ora e a pessoa desaba do outro lado, porque ele sente mesmo a mão de Deus, o abraço de Deus, o aconchego de Deus. Então eu te pergunto, você é responsável, você sabia disso? Jesus te comprou lá na cruz, eu termino esse ponto dizendo assim, que Jesus te comprou lá na cruz, e te deu a incumbência maravilhosa, que é cuidar e zelar para que o seu irmão cresça e se desenvolva na fé. Não é dizer, mais um irmão caiu. Não. Então parte da gente caiu junto. Mais um irmão está sofrendo, então parte da gente está sofrendo junto. Nós somos responsáveis. Quarto e último lugar, eu quero que você fale comigo. Qual é o quarto passo para você proteger a sua fé em tempos difíceis? Fale comigo. Não negligencie a comunhão com os irmãos. É interessante. Isso está no texto. Eu estou seguindo o texto naturalmente. E ele está falando dessas coisas. São importantes para uma vida que é perseverante, uma vida que resiste, uma vida que não desiste da fé em tempo nenhum, nem em tempos difíceis. Eu penso, olhando para esse momento, que vai haver momentos, e como tem havido, que a gente não tem como se encontrar presencialmente. E a gente está vivendo assim. Então já estão dizendo que existe um conceito de reunião, por exemplo. Existe o conceito hoje novo que entra aqui. Quem disse que uma reunião online não é uma reunião? Então, vamos pensar que alguns vão poder reunir, outros não poderão reunir, mas nós podemos reunir. Você sabe que a gente pode conversar, como eu tenho feito com muitos. Quando eu não posso presencial, eu tenho atendido, coloco o casal ou a família, né, através do lado do vídeo, e a gente conversa, e a gente reúne, como você está na sua casa agora fazendo culto. Então pode ser que esse conceito mude um dia, eu estou dizendo, se não for possível, não use isso como desculpa, eu não estou dizendo nada substitui, mas se não for possível, nós precisamos nos reunir de alguma forma. Como todos os santos no mundo nos abençoam nesse momento, mesmo não estando presentes aqui. A gente precisa aprender isso. E o versículo 25, pode ler comigo, Paulo diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Falando daquele dia que eu disse. Quando a gente liga esse versículo com o anterior, congregar é a maneira de Deus, que Deus usa para nós estimularmos uns aos outros as boas obras e o amor. Amor e boas obras. É desse jeito. O cristão, o comentário estava falando assim, que um cristão solitário, ele não tem condições de cumprir esse mandamento de amor. Não tem jeito. Né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu estou servindo a Deus de casa. Mas ele não conta a história. Porque se você for na história dele, você vai ver que ele tem um problema de amar. Ele está revoltado ou com a igreja, ou com o pastor, ou com o irmão, com alguma coisa. Então, ele está dizendo assim, eu estou fazendo da minha casa. Não, não tem jeito dessa forma. Nós podemos, como eu estou dizendo agora, se estamos presos em nossa casa, é outra coisa. Eu estou dizendo aquele que tem toda a oportunidade de comungar com os irmãos, mas diz, eu não quero, porque há um problema, há uma dificuldade, ou com o irmão, com alguma coisa. Então, ele está dizendo assim, eu estou fazendo da minha casa. Não, não tem jeito dessa forma. Nós podemos, como eu estou dizendo agora, se estamos presos em nossa casa, é outra coisa. Eu estou dizendo aquele que tem toda a oportunidade de comungar com os irmãos, mas diz, eu não quero, porque há um problema, há uma dificuldade em perdoar e amar. Jesus não disse que nós, como igreja, agora falando de igreja, instituição, que nós seríamos conhecidos pelo tamanho da igreja, ou pela riqueza da igreja, ou pelas boas obras e grandes coisas que a igreja faria. Jesus, quando disse, quando vocês quiserem identificar alguém que é um discípulo, e o que ele está dizendo assim? Em João 13:35, ele diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a palavra de Jesus em João. Você quer conhecer um discípulo meu, um seguidor meu? Ele diz, ele ama. O que você vai encontrar na vida dessa pessoa é amor. O amor que faz me importar, ir na direção e cuidar desse irmão, e o amor que me faz encontrar e querer conviver com ele e ser uma bênção na vida dele. Um outro comentário bíblico explica assim, que a comunhão representa um elemento forte
e preservador da fé. É um elemento forte e preservador, a comunhão. Quem a negligencia ou evita passa a correr sério perigo, e por causa dessa atitude que pode levar à apostasia, porque os versículos 26 em diante está falando de pessoas que caíram da fé, que abandonaram, e ele está falando nesse contexto. Se você não quer cair da fé, não quer abandonar da fé, ele está dizendo esses 4 passos que você precisa seguir na sua vida, e um deles é: não deixa, porque as pessoas já estavam fazendo isso. Deixa eu viver a minha espiritualidade na minha casa, do meu jeito. Ok? Então nós temos que viver do jeito de Jesus. Parece que a melhor maneira de descrever o que significa a comunhão, de congregar, ou a falta dessa comunhão, é quando você está numa churrasqueira com brasas acesas. Você tira uma brasa daquela e deixa do lado e espera para ver o que significa ficar fora da comunhão. Dentro de pouco tempo, aquela brasa vai se apagar. É isso que Jesus quer nos ensinar, é isso que Paulo está falando aqui. Se você quer viver uma vida de vitória, uma vida perseverante, você precisa estar juntos, né? E juntos aqui nós estimulamos ao amor e às boas obras, nos mantemos aquecidos para enfrentar o frio e os momentos difíceis da vida. E eu termino o seguinte, que reunir também expressa o nosso amor para Deus. Quando eu vou para a casa de Deus, quando eu vou para Deus, estou mostrando que Ele é o mais importante na minha vida. Porque pode ver que uma das coisas, quando alguém se esfria, ele deixa de buscar a Deus e deixa de ir para a casa de Deus. Vai fazer outras coisas. E a gente vem para um culto e nos congregamos para dizer assim: Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor da minha vida. Eu vim aqui para te agradecer, porque sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso. Eu preciso de Ti, eu te louvo. Então o culto, na verdade, é o nosso sacrifício, é uma entrega de todo o nosso ser, de tudo que nós somos para Ele, dizendo: eu te pertenço. Por isso nós louvamos, por isso nós oramos, por isso nós cantamos. Você sai daqui e fala assim: nossa, aquele louvor tocou o meu coração. Ou seja, você que está assistindo também, nós oramos juntos, puxa, meu coração encheu de força, saber que tem mais alguém comigo. É isso quando eu mando as mensagens para vocês, dizendo: ore comigo. Eu quero que a igreja tenha certeza, eu tenho um compromisso. Deixa eu falar para vocês. Cada um pedido que vocês fazem, eu coloco na minha lista de oração. E cada dia nas minhas orações eu oro pelo nome, cada nome desses que vocês me deram. Cada coisa que vocês passaram, que vocês me mandaram, eu estive orando cada dia. Orando no momento, sofrendo com você, depois celebrando com você por aquilo que Deus fez. Deus é maravilhoso. Então, eu espero que você entenda isso, a importância da igreja de Jesus. Que quando eu mandar para você, você tenha essa lista também. Você ore todos os dias por se importar, por amar os irmãos. Então, congregar, o elemento forte, é o elemento forte e preservador da fé. É o elemento forte e preservador da fé. Um cristão solitário não pode cumprir o mandamento de amar uns aos outros. Então vamos congregar. Amém? Vamos ficar em pé. Você viu que eu falei de passos para proteger a sua fé. Você tem 4 passos para proteger a sua fé. Significa que é uma decisão que você tem que tomar se você quer terminar bem na sua carreira com Cristo. Você começou bem, então não deixa apagar a chama do seu coração. Por isso que Jesus está dizendo lá em Apocalipse, que uma das igrejas falou: o que eu tenho contra ti é que você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu o seu primeiro amor. Isso aqui para mim chama a atenção para nós olharmos como está esse amor no nosso coração. Eu disse que constantemente eu tento relembrar algumas coisas na minha mente, mesmo que eu não converse com a Rosani, relembrar lá no início, o nosso namoro, que é gostoso demais. E cada vez, parece que eu sempre estou vendo aquilo que começou. Como começou. Quanto eu amava, quanto eu queria, como ela era especial. E a gente vai lembrando isso sempre, para renovar a chama do nosso coração. É assim, e com Deus é a mesma coisa. Por isso que contar do que Jesus fez na nossa vida faz isso. Contar para as pessoas. Nesse momento eu estou falando com 7 pessoas. E pessoas já voltaram para Jesus, ou decidiram por Jesus, pessoas estão no processo. Deus deu 7 pessoas para vir à minha sala ouvir de Jesus cada dia. Cada semana, melhor. Pessoas, tem um deles que gasta 1 hora de viagem para vir de um outro lugar para estar aqui.
Toda semana. Você está entendendo o que é sede, fome de Deus, vontade? Então eu quero chamar você para viver esse novo tempo de Deus. Para a gente ter a alegria de compartilhar, e quanto mais a gente compartilha, mais a chama acende no nosso coração. Então procure olhar ao seu redor. Olhe esses passos, tome a decisão de aproximar de Deus. Tome a decisão de firmar a sua esperança em Deus. Tome a decisão de que você é responsável, de responsabilizar-se pelos seus irmãos. Liga para ele, ore com ele. Se você não tem e quer falar com alguém, passa para mim. O certo era nós termos a lista de todos os irmãos da nossa igreja e a gente constantemente nessa lista ligar e orar com ele. Tão rapidamente você pode fazer isso. E por último, congregar, que é nos reunirmos, seja nas nossas casas, onde formos reunir, como Deus permitir, nos reunir na presença de Deus. Jesus diz, eu estou presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. E por que ele disse isso? Ele habita em você, mas ele se reúne quando você reúne com outros irmãos. Vamos nos reunir para experimentar a presença de Jesus, experimentar o melhor dele. Pai, muito obrigado pela sua presença, nesse tempo que nós separamos, para falar com o Senhor e ouvir também a sua voz. Nesse culto que nós prestamos a Ti. E quando nós estamos dizendo é um culto, nós estamos dizendo assim, Tu és o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além de Ti. Deus Criador. Criador de tudo que há. Criador do universo, que nos criou, que nos salvou, que nos libertou. Tu és o Deus verdadeiro, nós Te adoramos. Nós Te rendemos glórias. E falamos, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós Te amamos. Nós reconhecemos que a nossa vida sem o Senhor é nada. Nós sabemos que não podemos dar nenhum passo sem o Senhor. Então ensina-nos, Pai, a darmos a cada um desses, assumirmos um compromisso com essa palavra neste dia, para podermos viver a vida de vitória que o Senhor conquistou para nós na cruz. Se algumas pessoas estiverem enfrentando dificuldades, esfriaram, perderam a chama do seu coração, o Senhor que efetua o querer, muda o querer desse coração, liberte esse coração. Se pessoas estão perdidas em pecados não confessados, em corações amargurados, distanciados de Ti, ó Espírito Santo, aproxima dessa pessoa, quebranta esse coração, fala esse coração, muda essa história. Ensina-nos a amarmos os nossos irmãos também, a nos responsabilizarmos, no nome de Jesus, para que a sua igreja seja cada vez mais uma igreja vitoriosa no seu nome. Amém. Amém. Uma semana de vitória para você, né? Nós estamos a partir de agora, salvo se mudarem as coisas, abertos para ter 25% de pessoas, né? Então, você pode convidar pessoas, não tenha medo de convidar, só nos avise, porque se for preciso começar, disse um segundo culto logo após, então a gente vai fazer um das 10 às 10h40, 10 às 11, e vai começar o outro às 11h20, e vai até meio-dia, né? Eu estou pedindo para as pessoas ficarem, que nos ajudam, para a gente fazer isso, para poder atender mais gente, se for necessário, e eu quero isso, então, deixar bem livre e pedir que você se esforce. Obrigado a cada um de vocês que serviram ao Senhor nesse dia. Mariana, que está chegando, que já começou ali no velão, investimento nos nossos adolescentes, alguém que leva a sério, né? Vamos agradecer Jesus por isso, parabéns. Deus te abençoe muito, né? Estou gostando de ver aí Samuel, namorada aí também na câmera, é isso mesmo, né? A família do Flávio ali também no Data Show e na recepção. Isso é bom demais ver os nossos adolescentes e jovens chegando aos pés de Jesus e servindo ao Senhor. Uma boa semana, Deus te abençoe grandemente. Pode aplaudir, pode aplaudir.